O alimento mais mortal de todos, que não é o açúcar. Você já se perguntou por que será que as doenças cardiovasculares estão aumentando tanto? Por que os casos de câncer estão aumentando tanto? Por que tem tanta gente tendo infarto, tanta gente tendo derrame? Porque todo dia a gente vê aumento dos casos se supostamente temos tanta tecnologia, se supostamente estamos comendo melhor, se supostamente estamos fazendo mais atividade física. O que está acontecendo com o mundo e o que está acontecendo com a nossa alimentação? Eu vou te mostrar que existe um ingrediente que nós, todos nós, utilizamos no dia a dia, que está em pratos doces, salgados, molhos, em praticamente todas as preparações na sua casa e também nos restaurantes. E por que ele é utilizado? Porque não tem cheiro, não tem sabor e é muito econômico. Mas que ingredientes são esses? Pessoal, esses ingredientes. Quero saber, quem é que vai adivinhar que ingredientes são esses que está no prato doce, que está no prato salgado, que está no molho, que está na salada, que está na sua casa, que está no restaurante, que não tem cheiro, não tem sabor e é muito econômico? Escreve aí no chat, escreve nos comentários o seu palpite para que eu veja se você está atento nesses ingredientes que eu já vou falar para não perder muito tempo, que são os óleos vegetais, pessoal. Os óleos vegetais são uma invenção do mundo moderno que nós não deveríamos estar consumindo. Por quê? Fizeram com que nós, com que eu, com que você acreditássemos que esses óleos vegetais fossem bons para nós. E eu vou te contar de onde surgiu isso. Porque você precisa entender a história por trás disso tudo e saber como a indústria manipula a informação que passam para os médicos, para os nutricionistas, para a população, e essa manipulação de informações nos fez acreditar que os óleos de soja, de canola, de girassol, de algodão e o óleo de milho devessem ser consumidos e que devemos ter muito medo da gordura saturada, que está presente naturalmente no óleo de coco, na manteiga, em outros alimentos. Então, o próprio leite materno, ele é rico em gordura saturada, mas nem por isso a gente vê bebê infartando por aí. Então, nós vamos ver quais são os riscos de consumir esses óleos vegetais. A gente já falou aqui, muitas vezes, dos riscos de consumir açúcar, que em altas doses pode se comportar como um veneno. E com esses óleos não é diferente. E o grande problema, diferente do açúcar, aliás, assim como o açúcar, o grande problema é que nós excedemos, que nós exageramos facilmente a quantidade máxima diária que deveríamos estar consumindo. E isso não quer dizer, claro, que você nunca mais deve comer batata frita, que você nunca mais deve comer alguma coisa empanada. Inclusive, algumas vezes é interessante você comer, né? Não tem problema você comer uma vez ou outra. E pode me chamar, porque eu adoro batata frita, adoro frango frito. Só que ignorar a verdade não te protegerá dos problemas que o consumo excessivo desses alimentos vão te trazer. Então, ignorar só vai fazer com que as coisas aconteçam sem que você perceba o motivo e você vai acabar colocando a culpa em outra coisa. Então fica comigo aqui até o final para que a gente possa ver como esse alimento está se comportando como o maior veneno do mundo moderno da nutrição. Então, para começar, atualmente são 3 principais causas de mortalidade. Primeiro, são as doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame. Segundo, o câncer. E terceiro, isso varia de lugar para lugar. Às vezes são os acidentes, às vezes são os erros médicos. E dessas 2 primeiras causas, doenças cardiovasculares e câncer, elas correspondem a mais de 70% dos casos, dos óbitos, e continuam aumentando. Se a gente olhar ao longo da história, a gente vai ver que os casos eles vêm aumentando ao longo do tempo. Mas, num determinado momento, os casos começaram a aumentar muito, como se tivessem apertado um botão que ligava o produto, né, que ligava o programa para aumentar
o número de casos. E o que aconteceu nesse momento? O que aconteceu para que esses casos viessem a aumentar? Um fator, um evento muito relevante foi a mudança dos guias de alimentação. E os novos guias de alimentação, o que eles diziam? Que a gordura era ruim, que o colesterol presente no alimento era ruim, que a gordura saturada presente no alimento era ruim, e eles começaram a dizer que deveríamos consumir quantidades maiores de carboidratos, de açúcares e quantidades maiores de óleos vegetais, porque os óleos vegetais não têm colesterol e têm pouca gordura saturada. Mas de onde veio isso? Tudo começou em 1829, quando perceberam que, além de coletar o algodão para fazer tecido, para fazer o que tivesse que ser feito com o algodão, além disso, eles poderiam processar as sementes do algodão em máquinas para obter o óleo de algodão, que seria usado para acender lâmpadas ou como lubrificante. E isso foi muito positivo, porque eles transformaram em produto algo que seria jogado no lixo. Isso foi em 1829. Por volta de 1898, nós passamos a usar o óleo de milho na cozinha, porque viram que era possível fazer com o milho o mesmo que faziam com as sementes de algodão. Mas a data-chave foi 1911, quando a Procter & Gamble, todo mundo aí conhece, a Procter & Gamble, que faz produtos de beleza, produtos de higiene pessoal, a Procter & Gamble ela criou o azeite cristalizado de algodão, que em inglês se chamava Crystallized Cotton Oil, que eles abreviaram para darem o nome comercial de Crisco. Então, essa empresa, Procter & Gamble, que antes fazia sabão e velas, agora também passa a produzir alimentos e a investir em propaganda e marketing para convencer todos que a gordura que utilizamos por toda a vida, como a gordura do porco, a gordura da vaca, a gordura do pato, dos ovos, do cordeiro, da manteiga, não era a melhor opção e que todos deveriam utilizar a gordura vegetal deles, que era mais eficiente, mais barata, não tinha cheiro, não tinha sabor e durava muito. E nós, como seres humanos, nos deixamos convencer pelos anúncios. Só que antes de 1900, as doenças cardiovasculares elas eram muito mais raras do que elas são hoje. É claro que no passado não tinha tanta literatura médica, não tinha tanto artigo científico, não tinha tanta observação, os países não se comunicavam entre si para a gente ter acesso a estatísticas mundiais, mas também não se tinha tanta doença cardiovascular como temos hoje, ainda mais em pessoas jovens. A gente vê hoje muito mais gente com obesidade, muito mais gente com síndrome metabólica, com hipertensão, com diabetes. E isso tem uma relação com o que aconteceu na década de 40. Em 1945, o Crisco, né, o óleo de algodão cristalizado, um óleo hidrogenado do algodão, ele já era a principal fonte de óleos vegetais dos Estados Unidos. Mas em 1948 aconteceu algo surpreendente, que chega a ser inacreditável. Em 1948, a Procter & Gamble pagou uma grande quantia, hoje algo em torno de 20 milhões de dólares, deu para a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, como se fosse o Colégio Americano de Cardiologia. E com esse dinheiro, a American Heart Association deixou de ser uma associação pequena para se tornar um grande grupo nos Estados Unidos. Coincidência ou não, depois dessa contribuição da Procter & Gamble, a American Heart Association publicou os seus primeiros manuais demonizando o colesterol, demonizando a gordura saturada presente nos alimentos. E a partir daí, foi uma festa ao redor disso. Então, era um monte de revista, um monte de jornal, reportagem na televisão, dizendo que o colesterol, que a gordura saturada eram as principais responsáveis pelas doenças cardiovasculares e que era melhor consumir ácidos graxos poliinsaturados
ricos em ômega 6. Até a manteiga virou vilã. E eu lembro que lá atrás, né? Vocês lembram quando o ovo fazia mal? Porque o ovo é rico em colesterol, porque o ovo tem gordura saturada, a manteiga também era vista como grande vilã. Eu lembro que na época eu era criança, eu devia ter 4, 5 anos. O meu pai, por ter colesterol alto, ele deixou de comer a manteiga e passou a comer margarina. Quem é que lembra? Lá na década de 90, 98, 99, aquela manteiga Becel, que fazia propaganda dizendo que a Becel era amiga do coração, que a Becel era uma margarina que protegia os seus vasos sanguíneos, que era recomendada pelas associações de cardiologia. Então, pessoal, esses alimentos, eles passaram a ser vistos como vilão. E aí, qual foi a substituição recomendada? Para substituir a manteiga, por exemplo, o que eles faziam? Pegavam o óleo, pegavam a gordura e hidrogenavam essa gordura, fazendo com que ela passasse de uma consistência líquida para uma consistência pastosa. Como essa gordura não tinha gosto, não tinha cheiro, eles adicionavam de forma artificial o sabor desejado. Acontece que o processo de hidrogenação da gordura criava a gordura trans, que hoje a gente sabe que é muito prejudicial. Então, lá até a década de 90, a gente acreditava que a margarina, que era cheia de gordura trans, era mais saudável do que a manteiga. E é claro que a margarina não é mais saudável que a manteiga. E mais uma vez, coincidência ou não, depois desses novos protocolos, desses novos manuais, desses novos guias alimentares, houve um grande aumento das doenças cardio-cérebro-metabólicas, infarto, derrame, câncer. Mas será que tem uma relação causal entre o consumo de gordura trans e o aumento das doenças? Nos estudos sobre alimentação e nutrição, é diferente do que acontece nos estudos feitos sobre medicamentos. É difícil de estabelecer um nexo de causalidade, uma relação de causa e efeito entre o consumo de um alimento e um desfecho, e um resultado definido. Porque cada pessoa tem uma dieta, cada pessoa tem um estilo de vida, cada pessoa tem uma genética diferente. Mas o que mudou foi o seguinte: antes nós consumíamos muito mais gordura saturada e muito menos ômega 6, por diversos motivos. Um dos motivos é justamente esse, do incentivo ao uso de óleos vegetais. Outro motivo é a alimentação dada para os animais que nós consumimos. A alimentação, as rações que são dadas para o frango, para a vaca, para o porco, que são ricas em ômega 6, fazendo com que a carne desses animais também seja rica em ômega 6. E aí o que acontece? Antes, a gente consumia muito mais gordura saturada. Antes, a gente consumia muito mais ômega 3. Hoje, o adulto médio consome cerca de 50 a 80 gramas de óleos vegetais do tipo ômega 6 por dia, quando nós deveríamos estar consumindo apenas 10 gramas no máximo. Então a gente passou a consumir mais ômega 6 do que ômega 3. Então, antes, lá no passado, essa proporção era de 1 grama de ômega 6 para 1 grama de ômega 3, ou no máximo 1 grama de ômega 3 para 2 gramas de ômega 6. A partir de 1 grama de ômega 3 para 4 gramas de ômega 6, nós temos o surgimento de doenças cardiovasculares. Só que hoje, pessoal, a relação não está de 1 grama de ômega 3 para 4 de ômega 6. Não. A relação está de 1 grama de ômega 3 para 25 gramas de ômega 6. Então, nós estamos consumindo quantidades muito maiores do que deveríamos de ômega 6. E, além disso, o consumo exagerado desses óleos também aumenta o consumo de calorias, que vai, em última análise, causar sobrepeso, causar obesidade e todos os problemas de saúde provenientes dessas condições. Um outro fato que preocupa muito é a reutilização desses óleos. A reutilização e o reaquecimento do óleo vegetal aumenta o potencial de oxidação e também de geração de resíduos tóxicos secundários. Então, aquele óleo do pastel de feira, que está lá desde de manhã,
que você não sabe nem se ele foi colocado no mesmo dia, aquele óleo está cheio de resíduo tóxico, aquele óleo está todo oxidado, está cheio de ômega 6, cheio de gorduras ruins para o seu corpo e que vai te deixar inflamado e que vai te causar problemas. Então, doutor João, qual é o melhor óleo? Qual é a melhor forma de controlar esses riscos? Quais desses óleos eu devo incluir na minha alimentação? Pessoal, na minha opinião, óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de girassol, óleo de soja, quanto menos você consumir, melhor. Então, idealmente, você só deveria consumir esses óleos quando você fosse em um restaurante, onde você não controla os ingredientes que são utilizados. Se você come todo dia em restaurante, aí nós temos um problema. Talvez você precise buscar um restaurante que você saiba que não use esses óleos ou que você opte, que você escolha preparações que não levem óleo. Vou dar um exemplo. Ontem eu pedi aqui, eu estava com vontade de pedir um hambúrguer. Não comia batata frita. Pedi só o hambúrguer. E aí veio com um molho da casa, com a maionese da casa. Quando eu provei a maionese da casa, eu senti nela o gosto do óleo de soja. Não consegui comer a maionese. Tava horrível. Tava com óleo de soja puro. Era aquilo que você comia e que você sentia que não estava te fazendo bem. Então, o que a gente vai usar para cozinhar? Pessoal, idealmente, azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, banha de porco, manteiga, óleo de abacate são opções interessantes para você utilizar. E você não precisa utilizar óleo em tudo. Hoje nós temos a air fryer, por exemplo, que você dá uma pinceladinha de azeite e vai ter praticamente o mesmo efeito que teria se fritasse o alimento por imersão. E quais são os sinais e sintomas do consumo de óleos vegetais? Pessoal, nenhum. Os problemas eles surgem de forma silenciosa. Pouco a pouco, no longo prazo, esses óleos vão alimentando a fogueira das doenças cardiovasculares e aumentando o seu risco de desenvolvê-las. E, mais uma vez aqui, que o problema é o excesso do consumo. Não tem problema você comer uma batata frita uma vez. Não tem problema você pedir um frango empanado uma vez. Agora, as pessoas comem isso todo dia. Então, esse excesso do consumo vai gerar uma inflamação crônica, que vai aumentar o risco de doença cardiovascular, que vai aumentar o risco de câncer, que vai aumentar o risco de vários problemas de saúde, inclusive o risco de morte. Então, pessoal, esses óleos devem ser evitados. Além de evitar esses óleos, se você quiser se proteger de todas essas doenças que eu falei aqui agora, você deve ler o meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que vão te ajudar a controlar pressão, diabetes, colesterol, ansiedade, insônia, alcoolismo e tabagismo, sem médicos, sem medicamentos e sem exames. Se você quer ter uma vida com mais saúde, com mais disposição, com mais energia, com mais qualidade, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 no formato digital, que é o único formato disponível, tá bom? Então, se você quiser mais saúde, mais energia, mais disposição, faça agora mesmo esse investimento na sua qualidade de vida, que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Eu tenho tanta certeza que você não vai se arrepender que eu te dou uma garantia incondicional de satisfação. Se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, porque eu sei que você vai ler, vai colocar as orientações em prática e a sua vida vai melhorar e você vai ficar muito grato a você mesmo por ter feito esse investimento na sua saúde. Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu Código da Longevidade. Pessoal, dá uma nota aqui para esse vídeo de 0 a 10. O que você acha deste vídeo aqui? 0 muito ruim, 10 muito bom. Pode dar a nota que você quiser, só peço que você seja honesto, porque a sua avaliação é muito importante para a gente continuar melhorando e aprimorando o nosso conteúdo aqui. Vamos ver quem está no chat aqui rapidinho. Um abraço para Tássila Moraes, Margarete Sampaio, Dagmar Araújo, Nazareno Azevedo, Joana Soares,
Madalena Inácio, Maria Espírito Santo, Maria Peixeira, Carlos Tadeu, Claire Verles, Marli Ferreira, Maria Aparecida Camargo. Um abraço também para a Ana Maria Nogueira, que acertou aí falando que era o óleo de cozinha. Um abraço para Maria Inês Oliveira. Um abraço também para Sandra Sá, de Caçapava. Tá falando aqui que continua tomando chá de camomila com canela, vinagre e limão toda vez que abusa do doce e tem obtido um resultado muito positivo. Legal, Sandra. Bom saber que a senhora está seguindo as nossas orientações aqui do canal e que está fazendo bem para a sua vida. Fico muito feliz com o seu feedback. Um abraço para Eva Vanderlei Moura Carvalho, para a Luzia Pires, para a Esther Lúcia Emília de Jesus. Bom dia, doutor. Tenho 61 anos, diabetes, pressão alta, asma crônica, veias, tomo muita medicação. Tem algum tipo de chá para ajudar? Emília, alguns chás podem ajudar na pressão, na circulação, no diabetes. Vou deixar aqui no final desse vídeo vídeos recomendados para esses assuntos, tá bom? Mas aqui no canal tem vários vídeos sobre chás para esses problemas. Um abraço para Cláudio Lourenço, Maria Aparecida Camargo, Maria Trevisan de Guarulhos, para Jane Kelly, para Corrinha Freitas, para o Felipe Alves. Pessoal, o Felipe já falou aí, compartilhar saúde é um ato de amor. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, com alguém que você quer ver bem, com alguém por quem você tem carinho. Esse vídeo vai ajudar a pessoa que recebê-lo a ter mais saúde. Se você não quiser compartilhar num grupo de WhatsApp, tudo bem. Compartilha com pelo menos uma pessoa para a gente fazer essa mensagem viralizar, tá bom? Se você não quiser compartilhar também, que você pelo menos curta o vídeo, que você pelo menos deixe um comentário, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? Então vamos fazer aí, se cada um fizer um pouquinho a sua parte, a gente no final vai ter um resultado muito interessante, tá bom? Um abraço para Refinação, Quero Depender de Óculos, para Selma Rodrigues, para a Raquel Ribeiro Alves, que está perguntando, bom dia, tenho diabetes, posso chupar cana? Raquel, melhor evitar chupar cana, porque a cana tem muito açúcar, ok? Um abraço para Marta Maria de Pernambuco, para a Lourdes Albuquerque, para Elizabeth Novaes de Rodilândia, Cleudete Ferreira de Araçatuba, Marilda Simões. Abraço também para Eunice Maria da Silva, para Neide Moreira. Gente, em quem acredito, pode mesmo banha de porco, porque tem médicos que são contra. Realmente, calma aí que eu perdi a mensagem aqui. Realmente, Neide, eu vejo muito médico, eu vejo muito nutricionista se colocando contra o óleo de coco, se colocando contra a banha de porco, porque são alimentos, sim, ricos em gorduras saturadas. E essa ideia em relação às gorduras saturadas, elas estão muito relacionadas com a história que eu contei aqui, da demonização do colesterol alimentar, da demonização da gordura saturada naturalmente presente nos alimentos, tá bom? Em prol de vender uma narrativa que estava de acordo com os interesses econômicos de certos grupos. Então, infelizmente, é isso que acontece e isso acontece toda hora. Não vou falar mais para não correr risco aqui do nosso querido canal ser prejudicado. Um abraço para Neuvina Souza, para a Carla, que faz aí que deu aí pra gente uma receita de maionese. Um abraço também para o Ivan Câmara Pereira, diretamente de Bagé, que costuma fritar tudo na manteiga. E ele mesmo faz a manteiga. Aí eu gostei de ver, hein, Ivan? Manda um pouquinho dessa manteiga aqui para o Rio. Um abraço para Marcelo Finholtz, que está perguntando qual é o alimento mais maligno que o açúcar. Marcelo, óleo vegetal, óleo de soja, canola, milho, algodão, girassol. Um abraço para Luísa, de Buenos Aires, perguntando como que ela faz para obter o livro. Luísa, só clicar aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Mas ainda não tem a versão em espanhol. Estou devendo a versão em espanhol, estou devendo a versão em inglês. Um abraço para Ana Zita Silva, Maria Honório, para a Rosana Loio, Augusto Stresser, Nelson Lopes, Antônio Salvador, Margarida Vargas. Um abraço também, Esther Lúcia, Regina Celeste, Marlene Silva da Rosa, Ovanda Cortázio, Anete Almeida de Souza, Lucas Soares,
Rosiane Monteiro, Sérvio Acosta, diretamente da Colômbia. Um abraço aí para todos os colombianos que me assistem, que eu sei que não são poucos. Um abraço para Solange Rinco, Arthur Rez de Portugal, Janeci Santos, Adolfo de Oliveira. Cadê o Adolfo aqui? Adolfo de Oliveira Santos, para o José Aldísio, Mersulamita Maria, Inês Batista e Holanda Lima, Ellington Lynch Júnior, Dilma Casoli, Creuza Carmo de Maringá, Márcia Sobral, Amélia Morô, Doraci Ribeiro. É isso, pessoal. Ó, vocês pediram e eu vou deixar aqui 2 vídeos que vão ajudar você também a controlar o diabetes e a má circulação, tá bom? Esse vídeo aqui de cima, pessoal, eu vou te falar 7 frutas que ajudam a combater a má circulação. E nesse vídeo aqui de baixo, eu vou te contar bebidas que podem ajudar a reduzir o açúcar no seu sangue. Um abraço aí para Berenice Coelho, Milton. E é isso, pessoal. Ó, fui dessa live, mas eu te espero nas outras lives que estão recomendadas e te espero também ao vivo amanhã de novo. Um beijo, obrigado por tudo. Amanhã eu tô de volta e assista as lives recomendadas. Fui!